E aí, eu sou o Léo e eu sei que a gente passou alguns dias sem postar vídeo, mas estamos de volta. E é claro que o assunto não poderia ser outro senão o arco de Elbaf. E esse vídeo inclusive vai ser nos moldes daqueles nossos vídeos bem antigos que a gente fala sobre os entrearcos. Finalmente, né, depois de muito tempo chegamos nos entrearcos e nesse ponto da história eu quero falar sobre expectativas e o que a gente acha, na verdade o que a gente sabe que vai acontecer no arco de Elbaf. E é sobre isso e muito mais que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. Então sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. Uma coisa importante que eu gostaria de falar também, eu sei que eu prometi que quando eu voltasse pro canal eu traria um vídeo muito grande, mas algumas coisas aconteceram no percalço e esse vídeo acabou sendo um pouquinho adiado, quer dizer, adiado até demais. Mas a gente já tá em produção desse vídeo e logo ele sai. Vocês sabem como é os vídeos aqui bem grandes do canal, eles dão muito trabalho e vocês vão gostar demais, vai valer muito a pena esse vídeo. Para todos os efeitos, quando ele estiver perto de ser lançado, a gente vai anunciar tanto lá no Instagram quanto aqui no canal, então não precisa se preocupar com data, tá? Assim que ele estiver perto a gente vai informar pra vocês. Agora sim, vamos falar do Reino dos Gigantes. Vamos lá. O Oda já deixou claro que a gente está na saga final de One Piece. Então Elbaf é o segundo passo da saga final. O primeiro foi Egghead e agora é Elbaf. Bom, falando de Elbaf em si, o que a gente mais espera, é claro, é a relação entre os gigantes e o Reino Antigo, o século perdido. Isso porque as gerações que eles vivem estão muito mais próximas dos acontecimentos do século perdido do que as do mundo todo. Afinal, os gigantes vivem muito mais do que os seres humanos e eles estão a aproximadamente 2 ou 3 gerações dos acontecimentos do século perdido. Logo, é uma história muito recente para eles. O que quer que tenha acontecido, se eles têm registro sobre isso, a gente vai saber muito mais sobre o século perdido da visão dos gigantes. E um detalhe muito importante para se observar, apesar de que Nika parecer uma história ainda muito mais longe do que a do Joy Boy, que aconteceu no século perdido, eles têm muita devoção ao Nika e têm muito conhecimento sobre ele. Logo, isso é uma prova de que o que aconteceu no século perdido está ainda mais recente na memória deles. Isso é o que também abre margem pra gente acreditar como o Shanks sabe muito sobre a história do mundo e a relevância que ele tem. Afinal, ele tá nessa ilha onde a história é muito recente. Isso também poderia ser um reforço pra gente acreditar que ele de fato não foi a Laugh Tale ainda, até porque ele disse que tá na hora de pegar One Piece, então acredita-se que ele não tenha ido até Laugh Tale. Então o que quer que ele saiba sobre o Reino Antigo e o século perdido foi por conta de Elbaf. Elbaf também tem uma prova muito forte de que a gente vai saber muito sobre o século perdido. Todas as ilhas que a gente sempre teve envolvimento com algo muito forte da história foram ilhas que o Oda caprichou muito na história, como por exemplo Skypiea, Wano, Water 7, Alabasta. Todas essas ilhas tiveram um envolvimento muito grande com o século perdido, com Poneglyphs e por aí vai. Acontece que a ilha mais antiga a ser citada, mesmo antes de Skypiea ter sonhado em ser publicada, foi Elbaf. Isso acontece no capítulo 115, lá em Little Garden com os dois gigantes. Logo, há mais de 20 anos atrás, o Oda já tem planejado o que ele vai escrever. E se ele já tem planejado o que ele vai escrever, é porque provavelmente Elbaf vai dar um show de narrativa a respeito do que ele planeja para a história toda. Claro que isso já dá o gancho perfeito para a participação dos Mugiwaras nessa história, principalmente da Robin. Ela é a responsável por aprender sobre essa história e ela que vai transmitir ela pra gente de alguma maneira, até porque só que ela quer tanto ver tá dentro daquela biblioteca simplesmente com os livros que tinham em Ohara. É possível até que Robin tenha uma participação muito maior ou de mais importância que o próprio Usopp, e é o arco dele. E é claro, falando do Narigudo, ele com certeza vai ser o centro do arco. Talvez a gente tenha uma perspectiva do arco de Elbaf, da visão dele, junto com o Luffy, claro, porque o Oda sempre tem que botar o Luffy em ênfase em tudo, então é provável que a gente tenha uma perspectiva de Elbaf dos olhos do Usopp e do Luffy, os dois juntos fazendo essa aventura. E até falando em sonho, temos uma coisa muito importante que é o sonho do Usopp. Ele quer ser considerado um grande guerreiro dos mares, aquilo que ele sempre sonhou desde o início da história, e é possível que ele consiga alcançar esse título no país guerreiro, o país de Elbaf. Só que não seria muito estranho o Usopp já alcançar o sonho dele antes de todos os Mugiwaras? Aqui eu entro numa coisa bem maluca, mas que eu queria realmente comentar. Muito tempo atrás, se teorizava que Mihawk era um infiltrado, que era de fato do bando do Shanks, mas era um infiltrado no Shichibukai. Isso ainda pode acontecer, é claro, mesmo ele estando na Cross Guild. Mas por que eu tô falando disso? Porque se Mihawk de fato for do bando do Shanks e o Shanks tiver participação no arco de Elbaf, o que é pouco provável, mas se ele de fato tiver uma participação no arco de Elbaf, poderíamos ter um embate direto entre o bando do Luffy e o bando do Shanks. Só que se isso acontecer, a gente já vai ter 3 sonhos pelo menos realizados. O do Usopp se provando como verdadeiro cavaleiro dos mares, um guerreiro dos mares, enfim, aquilo que ele quer ser. Ele ainda por cima
enfrentaria o pai dele, o que seria uma prova ainda maior pro próprio Usopp. Teríamos o Zoro possivelmente enfrentando o Mihawk e se tornando o espadachim lendário que ele tanto quer ser. E o Luffy se provaria como um pirata que ele sempre sonhou ser, superando o bando do Shanks, coisa que ele falou no primeiro capítulo da história. E de fato só sobraria o sonho dos outros Mugiwaras, que dependem unicamente e exclusivamente de chegar em Laugh Tale. Óbvio que o sonho do Luffy também é se tornar rei dos piratas para chegar em Laugh Tale, mas um dos sonhos pessoais dele, além do misterioso que a gente ainda não sabe qual é superar o Shanks. E eu sei que parece um pouco absurdo imaginar isso agora para esse ponto da história, mas vocês têm que lembrar que teoricamente todos os Yonkou que já passaram pelo título, exceto a velha geração, o Luffy já derrotou. Big Mom, Kaido, ele já lutou com Bug, então teoricamente ele já derrotou esse Yonkou também. Barba Negra provavelmente vai ser um vilão de Laugh Tale, eu aposto todas as fichas nisso. Não que ele vá até Laugh Tale junto com o Luffy, mas eles vão brigar pela chegada a Laugh Tale. E aí só fica faltando, é claro, um Yonkou, que é o Shanks. Quase todo shounen tem aquela história do pupilo, do discípulo superar o seu mestre. E por que One Piece seria diferente? Os termos dessa luta não seria uma luta até a morte, como foi com Kaido, por exemplo. Vocês sabem todo o envolvimento que Shanks tem com God Valley, com o incidente de God Valley e com o Zebek. Zebek e o bando dele foi criado a partir do jogo Dave Back Fight, aquele que a gente viu, aquele arco lá que supostamente existe no mangá de One Piece, né? Dizem que existe antes de Water 7 um arco que o Luffy faz um joguinho de lutas. Mas se isso for de fato real, esse jogo consiste em, a cada vitória você pode pegar um membro da tripulação, ou se você ganhar o jogo inteiro, você pega um membro da tripulação ou a bandeira dele pro seu bando. E foi assim que o bando do Zebek foi formado. A Robin fala disso também lá no arco de Dave Back Fight, que isso foi criado em Hashinozo, a Ilha dos Piratas, justamente onde o bando do Zebek foi formado. E é uma justificativa válida para você imaginar o porquê que o Barba Branca, por exemplo, teria ido pro bando do Zebek. Ele não era uma pessoa ruim como o Zebek. Logo, ele deve ter perdido esse jogo, ele apostou nesse jogo e perdeu, assim indo pra tripulação dele, e isso aconteceu recorrentemente com os outros personagens. O mesmo então seria proposto entre Shanks e Luffy, e assim teríamos batalhas incríveis, onde o Usopp se provaria melhor atirador que o pai dele, o Luffy melhor pirata que o Shanks e por aí vai. Isso culminaria em, por exemplo, Luffy e Shanks apostando o último poneglyph que resta pro Luffy. Olha que incrível, o Luffy se provaria como o verdadeiro pirata que ele sempre quis ser, superando o seu mestre e ainda conseguindo o último poneglyph que resta para ele alcançar o grande sonho da vida dele. É um plot perfeito se acontecer dentro do arco, embora pouco provável. Eu só quis citar aqui para vocês terem uma ideia de como eu imagino que isso poderia acontecer se fosse de fato verdade. E isso baseado em Luffy enfrentar o último dos Yonkou que falta, tirando Barba Negra, é claro que é vilão direto do Luffy, não é só porque ele é um Yonkou, e também porque Shanks tem um grande envolvimento com a ilha de Elbaf, é território dele, então Luffy tem que tomar o território de Elbaf pra si. Afinal, além de ele ser o deus do sol, ele é o Joy Boy, o protagonista da história, por aí vai, você sabe do que eu tô falando, e ele tem que tomar esse território pra si também, tirando das mãos do Shanks. E por último, e não menos importante, que o Shanks tá pronto pra se colocar no caminho dele pra chegar em Laugh Tale primeiro. Então, bom, o Shanks vai ter que sair do caminho do Luffy, seja pelas mãos do próprio Luffy, como eu tô teorizando aqui, ou pelas mãos de outra pessoa que a gente sabe, o Barba Negra. Para todos os efeitos, eu acho que seria um encontro e um combate bem válido, que daria pra esse arco o ápice que ele merece. O reencontro do Luffy e Shanks e o combate entre essas duas tripulações seria lendário. E claro, falando em Loki e em vilão de arco, isso também entraria no sentido de que é muito difícil imaginar um vilão que ele não seja Yonkou, não seja pirata, e que seja tão forte quanto o Luffy, a ponto de rivalizar com ele sendo um vilão próprio de arco. Isso acontecia antigamente, por exemplo, em Skypiea com o Enel, mas o Luffy não era tão forte assim. Hoje, o Luffy tá pau a pau com figuras como Kaido, talvez o Shanks, a gente não sabe ainda mensurar o poder do Shanks sim em relação ao Luffy, mas o Luffy tá realmente muito forte enfrentando Yonkous. Então que vilão seria esse que ficou preso dentro dessa ilha todo esse tempo a ponto de nunca ter lutado e a ponto de estar a nível de um Yonkou? É muito difícil imaginar isso, então ainda é válida essa aposta do Shanks. Mas claro, eu sei que você já tava a ponto de comentar aí no vídeo que eu tô esquecendo do Loki. Eu sei do Loki, só que o Loki, ele pode ser uma figura muito diferente, ele pode ser uma oposição àquilo que o Usopp é. O Loki é o deus da mentira, da trapaça, você sabe, de mitologia nórdica. Eu espero que da mitologia nórdica mesmo, não da Marvel. E aí, o Usopp vai acabar competindo com esse cara na mentira, e o Loki talvez seja um rei mentiroso. Ele só tá ali como um farsante, não é à toa que tem esse nome, e aí o Usopp vai ser responsável por tirar esse cara da liderança dos gigantes. E seria muito significativo pro Usopp libertar justamente um país de guerreiros. É claro, com a ajudinha do Luffy. Os outros Mugiwaras podem ser divididos de maneiras diferentes. O Zoro com certeza vai se perder,
E eu não sei exatamente em que reino ele estaria, mas os outros Mugiwara sim. Elbaf provavelmente é exatamente como na mitologia nórdica com a Yggdrasil. Cada parte do reino vai estar nos galhos da árvore até o topo, que vai ser Asgard, onde provavelmente vai estar o Loki. Isso já fica até meio implícito em Warland. Warland é a terra onde os humanos têm mais acesso quando chegam a Elbaf. É a base em torno da árvore. E a base em torno da árvore, na mitologia nórdica, é Midgard, onde os humanos habitam. Então isso até já ficou meio implícito dentro do mangá e provavelmente vai ser o que vai acontecer dentro do ar. E aqui vamos dividir os Mugiwaras. O Frank ficaria em Davelir, já que é o lugar onde tem a forja, as forjas da mitologia nórdica. E bom, ninguém melhor que o Frank pra tá lá. Embora ainda um pouco difícil, dá pra imaginar que o Zoro também ficaria junto com o Frank e conseguiria uma arma nova. Até porque estamos falando de uma forja de armas. Então seria interessante se o Zoro tivesse mais um conhecimento sobre as espadas, até a gente que tá lendo mesmo, e ele tivesse uma espada nova. Embora um pouco difícil, já que eu acho que as 3 espadas dele já estão fechadas e vai ficar por isso mesmo. Mas é claro que o Frank pode ter um upgrade muito grande na sua tecnologia e na sua armadura, graças a estar no lugar da forja. Então seria sensacional ver uma evolução muito grande pro Frank, que é meio esquecido aí no decorrer dos arcos. Inclusive o último arco que era pra ser dele, o cara quase não apareceu. E tinha até aquela brincadeira que eu via muita gente comentando no falecido Twitter, que se você contar a última interação que o Frank teve no pós-arco de Wano até antes do arco de Wano, meu amigo, foi uns bons anos aí, viu? O Sop vai pra Asgard, obviamente, afinal, a pessoa que vai lutar contra ele é o Loki. Sanji, eu aposto que iria pra Muspelheim. Isso porque lá é a terra do fogo. E bom, uma coisa chama a outra, né? Seria até irônico se lá também tivesse os melhores cozinheiros da ilha de Elbaf. Robin iria pra Vanelheim. Isso porque lá é a terra onde habitam os deuses Vanir. Na mitologia nórdica, como já expliquei lá naquele vídeo de Elbaf, tem 2 tipos de deuses, os de Asgard e os outros deuses que comandavam no passado, e esses deuses geralmente brigavam. Os Vanir têm um reino próprio e é lá onde se habita a magia e a sabedoria. E bom, como eu já falei, uma coisa chama a outra e a Robin tá lá justamente pela sabedoria e conhecimento do mundo. E bom, se você já sabe sobre mitologia nórdica, acho que você deve imaginar pra onde o Brook deve ir, né? Com certeza pra Hel. Afinal, lá é um lugar extremamente gélido e onde habitam as almas dos mortos. E é algo que tem totalmente a ver com o Brook. Além, é claro, do seu poder gélido, que vem das almas, ele controla as almas. Ele é o Soul King, então seria muito justo. Jimmy poderia ir pra Alfheim por alguns motivos, e Luffy, é claro, que vai sair pelo meio do mundo arrumando confusão. Pra Nami e pro Chopper, eu não consigo imaginar ainda pra onde eles iriam, mas pode ser que exista aquela divisão de grupo. Talvez o Brook não vá sozinho, vá junto com a Nami ou com Jinbei, por aí vai. Lembrando que eu tô me baseando aqui os nomes da mitologia nórdica na árvore que temos Yggdrasil. E Yggdrasil é o reino nórdico de acordo com as lendas. Mas em Elbaf, é claro, dentro do mangá de One Piece, o Oda não vai colocar o mesmo nome pra tudo. Então eu imagino que serão nomes diferentes, assim como aconteceu com Warland. Warland seria Midgard, mas aí o Oda mudou o nome pra não ficar igual, claro. E sobre participações, todos os arcos de Novo Mundo tiveram a participação de Supernova e aqui não vai ser diferente. A Bonnie já tá com um bando, mas falta uma pessoa e essa pessoa é óbvio que é o Uroji. O Uroji ainda não teve uma participação clara dentro dos arcos de Novo Mundo e é aqui onde ele vai se encaixar, afinal o último Supernova que falta. E temos muitas conexões entre isso. No vídeo de Elbaf que eu já tinha feito há uns meses atrás, eu comentei que Elbaf e Skype têm diversas ligações. Eu vou resumir aqui. Asgard pra mim é uma ilha no céu e essa ilha do céu é o caminho do leste que o Gunfo falou lá em Skype. Quando ela me pergunta os caminhos, como chegar a Skype, o Gunfo fala pra ela que um dos caminhos é o High West, que é um caminho que você pode alcançar a ilha de Skype sem ser ejetado pelo Knockup Stream. E olha só, Elbaf está localizada geograficamente exatamente nesse caminho, coincidindo com o Oeste. Um detalhe muito importante também, além do Uroji conseguir ficar naquela forma bem grande, quase um gigante, também tem um detalhe adicional, que ele é um Bilkan. E a cidade de Birka, esse nome pode ser encontrado na mitologia nórdica também. Se você der uma pesquisada aí, você vai encontrar esse nome. Então existem muitas correlações entre Uroji e Elbaf. Eu só espero que o Uroji não seja o cara que tá sentado lá na praia esperando o Luffy chegar. Lembra da teoria dos arcos? Pois bem, aquela teoria tão famosa aqui do canal. Se a gente correlacionar Elbaf e a Ilha das Mulheres, que é os arcos correlacionados nessa teoria, a gente tem a participação muito relevante do Rayleigh. Rayleigh é um cara muito respeitado na Ilha das Mulheres, e aqui teremos outro humano muito respeitado, e esse seria o Gaban. Eu aposto muito que é o Gaban. Já tem aquela imagem que circulou na internet inteira, que é o cara do chapéu que tá tomando saque lá com o Crocus. E bom, eu imagino que
que seja o Scopper Gaban. Se não for ele, vai ser um personagem tão relevante quanto. Mas eu acho que tá na hora já do Oda colocar um último membro do bando do Roger. Isso porque os membros do Roger estão espalhados pelo mundo. Um no início da Grand Line, outro no meio, que é Relief, e agora um no final, entre aspas, Ansi Roadstar, que é a última ilha que você pode alcançar pelos Log Pose. Então seria muito legal que fosse o Scopper Gaban. Pô, é o terceiro cara mais forte do bando do Roger. Esse cara tá vivo e ele tem que estar em algum lugar. Para todos os efeitos, esse personagem misterioso, se não for o Gaban vai aparecer em Roadstar, que é de fato a última ilha. E, se não for ele de fato, é algum personagem muito relevante que foi amigo do bando do Roger. Afinal, o Crocus recebe ele com muita alegria. E bom, sobre os entrearcos e aquilo que está para acontecer no mundo envolvendo a Vivi, o Sabo, o Imu e o resto do mundo inteiro, bom, é assunto para um próximo vídeo. E é aqui que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esquece de deixar seu like, também confere na descrição onde tem o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, mais uma vez muito obrigado e valeu!